Cena 1 interior. Um escritório minimalista. Noite. Sala está mergulhada em uma penumbra suave, iluminada apenas por uma luminária de mesa que projeta sombras longas sobre pilhas de papéis e diagramas de Feynman. No centro, sentado de forma relaxada, está o nosso narrador. Ele tem um brilho astuto nos olhos e um sorriso de quem conhece uma piada que o resto do mundo ainda não entendeu. Ele segura uma xícara de café simples, de porcelana branca. Ele olha diretamente para a lente, como se estivesse interrompendo uma conversa privada. Sabe, as pessoas costumam me parar e perguntar: Dick, não seria maravilhoso se pudéssemos voltar atrás? É uma pergunta que carrega um peso enorme. Elas pensam naquele erro bobo em um encontro, na palavra ácida que dispararam contra quem amavam, naquela aposta que drenou a conta bancária. Elas pensam: se eu pudesse atrasar o relógio apenas 5 minutos, eu consertaria tudo. Ele faz uma pausa, olhando para o café. É um sentimento profundamente humano, quase poético. Ele mostra que nos importamos com o desfecho das coisas, que temos esse desejo nobre de fazer o certo. Mas o universo... meus amigos, o universo é um professor impiedoso. Ele não dá a mínima para os seus arrependimentos. Ele não se importa com o que você sente ou com o quão arrependido você está. Ele se importa apenas com as regras. E as regras desse jogo são absurdamente estritas. Cena 2. Montagem rápida e cinética. Vemos imagens de relógios de areia, engrenagens de Hollywood, filmes rodando ao contrário, o DeLorean de Volta para o Futuro. Passei minha vida inteira olhando para essas regras, cutucando-as, tentando encontrar um fio solto, tentando ver se conseguia desatar o nó. E quando você olha para o problema do tempo de verdade, não com os olhos de um roteirista de ficção científica, mas com os olhos de um físico, você descobre algo perturbador. Voltamos para o narrador. Ele se inclina para frente, invadindo o espaço pessoal da câmara. Você descobre que a porta para o passado não está apenas trancada. Ela não é sequer uma porta, é uma parede. Uma parede sólida, impenetrável, construída pela própria estrutura da realidade. E aqui está o primeiro princípio da ciência. Você não deve se enganar. E você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Nós nos enganamos achando que o tempo é como um rio, que se remarmos com força suficiente, se construirmos um motor potente o bastante, podemos subir a correnteza. Mas o tempo não é um rio, é uma flecha, e ela só aponta para um lado. Cena 3. Close na xícara de café. O narrador coloca a xícara na ponta extrema da mesa de madeira. Vamos começar com algo simples, algo que você entende instintivamente, mas que sua mente insiste em ignorar quando o assunto é viagem no tempo. Esta xícara de café. Bonita, ordenada, funcional. Agora observe. Com um movimento casual, ele empurra a xícara, ela cai. O som do impacto é amplificado, o cerâmico estilhaça, o líquido marrom espirra violentamente contra um tapete branco imaculado. Smash! A asa quebrou, o café manchou o tapete, os pedaços se espalharam em um padrão aleatório. Você viu isso acontecer, foi real, mas você já viu isso acontecer ao contrário? Alguma vez na sua vida inteira, você viu a mancha marrom se descolar das fibras do tapete, se reunir em um redemoinho líquido, pular de volta para o ar, enquanto os cacos de cerâmica voam do chão e se fundem perfeitamente, sem uma única rachadura, pousando suavemente na mesa? Ele sorri de forma desafiadora. Não, você não viu, e eu posso te dizer com absoluta certeza matemática, você nunca verá. Por quê? Existe alguma lei da física que proíba os átomos de se moverem assim? Na verdade, não. Se você olhar para as equações de movimento de um único átomo, elas funcionam tão bem para frente quanto para trás. Se você gravar uma bola de bilhar batendo em outra e passar o filme ao contrário, parece perfeitamente natural. Mas quando você tem bilhões e bilhões de átomos, algo novo assume o controle, o caos assume o controle, a desordem assume o controle. Nós chamamos isso de entropia. Cena 4. Gráficos animados, estilo caderno de desenho. Vemos a xícara inteira rotulada como ordem e a xícara quebrada como desordem. A entropia é a segunda lei da termodinâmica.
Ela é o xerife do universo. Ela dita que as coisas sempre se movem da ordem para a desordem. Sempre. Existem apenas algumas poucas maneiras de a xícara estar inteira, mas existem infinitas maneiras de ela estar quebrada. A natureza ama opções infinitas. A natureza ama a bagunça. Para voltar no tempo, para reverter aquele evento, você teria que convencer cada átomo, cada molécula de ar que vibrou com o som do impacto, cada fóton de calor que saiu do café a dar meia volta e marchar de volta para a formação original. Você teria que reverter a entropia do universo, e o universo é teimoso. Ele gosta da sua bagunça, ele gosta que o calor se espalhe, ele gosta que as estrelas se apaguem. Estamos caindo através do tempo, caindo de um estado de alta ordem, o Big Bang, em direção a um estado de desordem total. Você não pode parar a queda, e você certamente não pode cair para cima. Então, antes mesmo de pensarmos em construir uma máquina, a flecha do tempo já colocou uma placa de entrada proibida nessa rua de mão única. Mas eu sei o que você está pensando. Você é teimoso. Eu gosto de pessoas teimosas. Você diz, Feynman, eu não ligo para a xícara de café. Eu só quero voltar 10 minutos e não dizer aquela idiotice para o meu chefe. Eu quero construir uma máquina, uma caixa. Tudo bem, vamos construir sua caixa. Vamos ver o que acontece quando você aperta o botão. Mas prepare-se, porque a física tem uma surpresa mortal para os teimosos. Cena 5. Interior. O escritório. Continuação narrador. Levanta-se da cadeira e começa a caminhar pela sala. Ele gesticula com as mãos, desenhando formas no ar como se estivesse manipulando objetos invisíveis. O cenário ao fundo começa a se transformar sutilmente. As paredes parecem se dissolver em um campo de estrelas, mas os móveis permanecem. Então você ignorou o xerife da entropia. Você ignorou a xícara quebrada. Você é um engenheiro brilhante, um visionário e construiu sua caixa de tempo. Você entra nela, fecha a porta, ajusta o mostrador para 10 minutos atrás e pressiona o grande botão vermelho. Você espera sair no seu escritório, certo? Do lado daquela mesa onde você acabou de falar bobagem. Ele para abruptamente e olha para o espectador com um sorriso irônico. Errado, tragicamente errado. Deixe-me lhe contar sobre a geometria da realidade. Veja bem, nós vivemos em um palco, mas esse palco não está parado. O palco está se movendo, e está se movendo rápido demais para a sua intuição acompanhar. Cena 6. Infográfico dinâmico. O movimento da Terra. A câmera se afasta do narrador e voa para fora do prédio, revelando a curvatura da Terra. Números começam a aparecer na tela em fontes tecnológicas e vibrantes. VO. Enquanto você se senta aí, na sua poltrona, você se sente imóvel. É uma ilusão reconfortante, mas a verdade é que a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, a mais de 1.600 km por hora no Equador. Mas isso não é nada. A Terra está orbitando o Sol a uma velocidade estonteante de 107.000 km por hora. A escala aumenta, vemos o Sol se movendo através da Via Láctea. E o Sol? Ele não está parado esperando por nós. Ele está arrastando todo o sistema solar em uma dança frenética ao redor do centro da galáxia, a cerca de 800.000 km por hora. E a galáxia inteira? Ela está correndo pelo vazio do universo a mais de 2 milhões de quilômetros por hora em relação à radiação cósmica de fundo. Voltamos para o narrador. Ele está agora flutuando em um vácuo digital, cercado por trilhas de luz que representam órbitas planetárias. Agora, faça a matemática comigo. Você senta na sua máquina. Você volta 10 minutos no tempo. Você viaja através do tempo, mas seu motor não foi projetado para viajar através do espaço. Você permanece nas mesmas coordenadas geográficas em relação a um ponto imaginário e fixo. 10 minutos atrás, a Terra não estava aqui. 10 minutos atrás, a Terra estava a dezenas de milhares de quilômetros de distância em sua órbita. Se você abrir a porta da sua máquina, você não vai sair no seu escritório para pedir desculpas ao seu chefe. Você vai sair no vácuo gelado e implacável do espaço profundo. Ele faz um gesto de sufocamento dramático, depois relaxa. Você sufoca, você congela, você morre. Hollywood esquece esse pequeno detalhe. Eles tratam o espaço e o tempo como se fossem gavetas separadas em uma cômoda. Eles acham que você pode abrir a gaveta do passado sem mexer na gaveta da localização.
Mas Einstein nos ensinou melhor. É uma coisa só, espaço-tempo, um tecido único. Cena 7. Diagrama de espaço-tempo, estilo grade tridimensional. A grade se deforma sob o peso de uma esfera metálica, a máquina do tempo. VO. Para viajar de volta no tempo com sucesso, você teria que calcular a posição exata da Terra no passado. Mas posição relativa a quê? Ao Sol? O Sol também se moveu. A galáxia? A galáxia também se moveu. Não existe uma âncora no universo. Não existe um gancho cósmico que você possa agarrar e dizer: segure este ponto enquanto eu volto um pouquinho. Tudo está à deriva, tudo está voando para longe de tudo. Tentar atingir a Terra de 10 minutos atrás seria como tentar disparar uma bala de um carrossel em chamas e atingir uma mosca que voa dentro de um trem-bala a 5 quilômetros de distância. A precisão exigida não é apenas difícil, ela é fisicamente impossível porque não existe um grid absoluto contra o qual medir. No momento em que você sai do presente, você perde sua bússola. A máquina não é um veículo, é uma sentença de morte. Cena 8. O escritório. O narrador volta para a mesa. Ele pega um pequeno prisma de vidro e o gira sob a luz da luminária, observando como o espectro de cores se separa. Então, a máquina te mata. Esse é um problema prático, técnico, geográfico. Mas vamos ser ainda mais teimosos. Vamos fingir que você resolveu a navegação. Vamos mergulhar mais fundo. Vamos falar sobre o limite de velocidade do universo. O guarda de trânsito cósmico. Sabemos pela relatividade que o tempo é flexível. Ele se estica como um chiclete. Se você for rápido, realmente rápido, perto da velocidade da luz, o seu tempo desacelera. Você poderia entrar em um foguete, dar uma volta em um buraco negro, voltar para casa e descobrir que 1000 anos se passaram na Terra, enquanto para você foram apenas algumas horas. Ele aponta para cima. Isso é viagem no tempo. É real. Já testamos isso com relógios atômicos em aviões e satélites GPS. Mas tem um detalhe. É um bilhete só de ida. É uma viagem para o futuro. Você pode ver o amanhã, mas não pode voltar para nos contar como foi. Para ir para trás, a matemática sugere que você teria que ir mais rápido que a velocidade da luz. E aqui, a natureza levanta a mão e diz: pare! Nada que tenha massa pode atingir a velocidade da luz, nem uma espaçonave, nem um elétron, nem um grão de areia. À medida que você acelera, você fica mais pesado. Sua energia se transforma em massa. Para chegar à velocidade da luz, você precisaria de energia infinita. Pense nessa palavra por um segundo. Infinita. Não é muita energia. Não é toda a energia do Sol. É infinita. Significa que não existe combustível suficiente em todo o cosmos, em todas as galáxias juntas, para empurrar você através dessa linha. O universo tem um limite de velocidade e ele o usa para proteger o passado. Ele impede que você ultrapasse a luz, que carrega a imagem do agora. Mas o que realmente me tira o sono quando estou brincando com essas equações não é a falta de combustível ou a posição da Terra, é a lógica. A natureza é estranha, é quântica, é probabilística, mas ela é consistente, ela não se contradiz. E é aqui que a sua máquina do tempo começa a quebrar não apenas as leis da física, mas as leis da sanidade. Cena 9. Interior. O escritório. Noite. O narrador está agora sentado na beirada da mesa, balançando uma perna casualmente. Ele segura um palito de fósforo apagado entre os dedos. A iluminação tornou-se um pouco mais dramática, com sombras mais nítidas. Ele olha para o palito como se fosse o objeto mais complexo do mundo. Vamos falar sobre a fábrica de paradoxos. Porque, veja bem, a natureza pode ser estranha. Ela pode ser quântica, onde as coisas estão em dois lugares ao mesmo tempo até que você olhe para elas. Ela pode ser probabilística, jogando dados com a realidade. Mas a natureza é, acima de tudo, lógica. Ela não gagueja, ela não se contradiz. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E é aqui que a sua pequena máquina do tempo se transforma em uma granada jogada no motor da realidade. Você conhece o clássico, o paradoxo do avô. Todo mundo conhece. Você volta no tempo, encontra seu avô antes de ele conhecer sua avó e, bem, por algum motivo obscuro, você decide que ele tem que partir.
você o elimina. Então, seu pai nunca nasce. Consequentemente, você nunca nasce. E se você nunca nasce, você nunca constrói a máquina do tempo para voltar e eliminar o velho. Então ele vive, você nasce, você volta. Ele gira o fósforo no ar, descrevendo um círculo. É um loop, um erro de sistema, um glitch na realidade. E deixe-me dizer uma coisa sobre o universo. Ele odeia loops. Por quê? Porque a causa tem que vir antes do efeito. É uma regra fundamental, tão sólida quanto a gravidade. O fósforo precisa ser riscado antes do fogo queimar. O vidro precisa cair antes de quebrar. Se você inverte isso, se você coloca o efeito antes da causa, toda a estrutura da lógica humana e cósmica entra em colapso. Cena 10. Sala de controle abstrata, visual estilo Matrix. Vemos linhas de código douradas que representam a lógica do universo. Elas começam a se embaralhar e piscar em vermelho quando o narrador fala sobre o paradoxo. Imagine que você tem um telefone que liga para o passado. Apenas 5 minutos atrás, você liga para si mesmo e diz: não atenda o telefone. Se você não atende o telefone, você nunca recebe o aviso. Se você nunca recebe o aviso, você atende o telefone. O que acontece com a realidade nesse momento? O universo explode? A tela fica azul? Algumas pessoas, geralmente aquelas que querem vender ingressos de cinema, dizem: ah, mas talvez a linha do tempo se ramifique, talvez você crie um novo universo. O narrador reaparece na tela, fazendo uma careta de desdém. Isso é trapaça. Isso é fugir da física para se esconder em uma terra de fantasia de infinitos universos onde tudo é permitido. Neste universo, o único que temos evidências de que existe, a informação precisa ser consistente. Você não pode ter uma informação que destrói sua própria origem. É como tentar desenhar um círculo quadrado. O problema não é que você não tenha o lápis certo ou que não seja um artista bom o suficiente. O problema é que o conceito em si é um absurdo. Não faz sentido. O universo permite muitas coisas bizarras, emaranhamento quântico, tunelamento, superposição, mas ele não permite o absurdo. O passado não é um rascunho que você pode apagar, ele é o alicerce sobre o qual o agora está construído. Se você puxa o tijolo da base, o prédio inteiro deixa de ter um lugar para existir. Cena 11. O escritório. O narrador caminha até a janela. Ele olha para o reflexo de si mesmo no vidro escuro da noite. Lá fora, vemos o tráfego da cidade como fios de luz em movimento. Isso nos traz a verdade mais dura de todas, aquela que não é sobre matemática, nem sobre combustível de foguete, mas sobre a nossa própria existência. Nós estamos presos no agora. Estamos surfando na crista de uma onda que está quebrando para frente e nunca poderemos olhar para trás para ver o oceano que ficou para trás. O passado, ele se foi. Ele não existe mais em lugar nenhum. Ele não é um destino de férias onde você pode aterrissar. Ele é apenas uma memória, um padrão de neurônios no seu cérebro, um registro em um livro, um fóssil enterrado. A realidade física de ontem se dissolveu na entropia de hoje. Ele se vira para a câmera com uma expressão mais suave, quase empática. E você pode pensar, que coisa triste, Dick, que prisão terrível, estou condenado a viver apenas neste milissegundo. Mas eu vejo isso de uma forma completamente diferente. Eu vejo isso como um presente magnífico e aterrorizante. Pense bem, se você pudesse voltar, se você pudesse reescrever o passado, então este momento, este exato batimento cardíaco, esta respiração, este pensamento que você está tendo agora, não teria valor nenhum. Seria apenas um rascunho, um ensaio. Você sempre poderia dar um Ctrl mais Z. Você sempre poderia consertar. Nada seria definitivo, nada seria real. Cena 12. Macrofotografia cinematográfica. Vemos um relógio de pulso antigo. O tic-tac é o único som. Vemos uma gota de orvalho caindo de uma folha. Vemos o brilho nos olhos de uma criança. Mas por que você não pode voltar? Este momento se torna infinito em seu valor. Ele é absoluto. Ele é a única realidade que possuímos.
O universo está nos gritando algo muito importante através das leis da termodinâmica e da relatividade. Ele está nos dizendo: preste atenção. Ele está nos dizendo que as ações têm consequências que ecoam para sempre, que somos parte de uma grande história que está sendo escrita com tinta permanente, não com lápis. Você não pode apagar a linha anterior, você só pode escrever a próxima. Voltamos para o narrador. Guarda o fósforo no bolso e sorri de forma encorajadora. Dão, quando você olha para as estrelas ou olha para a sua própria vida, cheia de tropeços e palavras que não deveriam ter sido ditas, não deseje uma máquina do tempo, não deseje uma forma de desfazer o que te machucou ou os erros que você cometeu. Esses erros são parte da estrutura da realidade agora. Eles são parte de quem você é. Eles são as rachaduras na porcelana que mostram que a xícara viveu. Olhe para a beleza do mecanismo. Olhe como a entropia faz as estrelas brilharem até se esgotarem. Olhe como a velocidade da luz nos conecta ao cosmos, mas nos mantém humildes em nossa escala. Olhe como a flecha do tempo nos força a crescer, a mudar e a nos tornarmos algo novo. Nós não podemos voltar, e honestamente, eu não gostaria de voltar. O mistério está à nossa frente, não atrás de nós. O desconhecido é o que faz a ciência e a vida valerem a pena. Então, vamos continuar em frente. É o único caminho que o universo nos permite seguir. E talvez, apenas talvez, seja exatamente assim que deveria ser. Ele apaga a luminária de mesa. A sala mergulha na escuridão, restando apenas o brilho das estrelas na janela. Fim. Cena 13. Interior. O escritório. Noite. O narrador está sentado no chão agora, cercado por centenas de fotografias antigas espalhadas de forma caótica. Ele segura um baralho de cartas, embaralhando-as com uma habilidade mecânica quase hipnótica. O som das cartas batendo umas nas outras é o único ruído na sala. Tudo bem, você ainda está aqui. Eu gosto da sua persistência. Você é como um daqueles alunos que senta na primeira fila e se recusa a aceitar que a resposta não é o que ele quer que seja. Você me diz: Dick, você falou de máquinas, de galáxias fugindo e de avós sendo eliminados. Mas e quanto ao mundo pequeno? E quanto aos átomos? Eu li em algum lugar que no nível das partículas o tempo não existe, que tudo é reversível. Ele para de embaralhar e abre um leque de cartas. Você tem razão, e é aí que a coisa fica realmente estranha. Se você olhar para as leis fundamentais da física, as equações de Newton, as equações de Maxwell para o eletromagnetismo, até a equação de Schrödinger para a mecânica quântica, elas são como uma rua de mão dupla. Elas não têm uma seta embutida. Se você trocar o símbolo do tempo t por menos t nas fórmulas, a matemática continua funcionando perfeitamente. A natureza, no seu nível mais básico, parece não saber a diferença entre o passado e o futuro. Cena 14. Animação estilizada. O mundo subatômico. Vemos partículas colidindo como bolas de bilhar microscópicas. Elas batem e ricocheteiam. O filme para, volta, acelera e não há como dizer qual é a direção correta. Para um único elétron, o tempo é irrelevante. Ele pode ir para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Na verdade, uma das ideias mais malucas com as quais brinquei na minha juventude e que me ajudou a ganhar um Nobel era a ideia de que um positron, uma partícula de antimatéria, nada mais é do que um elétron viajando para trás no tempo. Matematicamente é uma descrição elegante, mas... tem um mas do tamanho do universo aqui. O fato de que as peças individuais do relógio podem girar para os dois lados não significa que o relógio possa andar para trás. Voltamos para o narrador. Ele joga o baralho para o alto. As cartas caem em uma bagunça desordenada sobre as fotos. Aqui está o truque de mágica que a natureza prega em nós. Imagina este baralho. Quando ele sai da fábrica, ele está ordenado. As, 2, 3, 4, de espadas, copas, ouros e paus. Isso é o que chamamos de um estado de baixa entropia. Existe apenas uma maneira de o baralho estar nessa ordem perfeita. W igual a 1. Agora começa a embaralhar. A cada movimento você aumenta a desordem. Existem trilhões de maneiras de o baralho estar bagunçado, mas apenas uma via ele estar ordenado. Se você embaralhar para sempre, as chances de você, por puro acaso, voltar à ordem original são tão astronomicamente pequenas que você precisaria de 10 vezes a idade do universo para que isso acontecesse uma única vez.
A seta do tempo não é uma lei fundamental escrita no DNA das partículas. Ela é uma lei estatística. É a lei dos grandes números. O tempo surge da nossa ignorância, ou melhor, da nossa incapacidade de rastrear cada trilhão de partículas individualmente. A xícara de café não desquebra, não porque os átomos não consigam fazer o caminho de volta, mas porque existem infinitamente mais formas de ser um monte de cacos do que de ser uma xícara funcional. O universo não é proibido de voltar atrás. Ele é apenas ridiculamente improvável de fazê-lo. Tão improvável que, para nós, o improvável se torna impossível. Cena 16. Laboratório de Física, ambiente esterilizado. O narrador caminha entre mesas de laser e espelhos. Ele aponta para um experimento de fenda dupla montado no centro. Aí você apela para o apagador quântico. Você ouviu falar disso em algum vídeo de conspiração ou em um fórum de internet? O experimento prova que o futuro altera o passado, eles gritam. Eles acham que encontraram a brecha, o hack, no sistema. Eles dizem que, ao medir uma partícula agora, você pode mudar o caminho que ela escolheu lá atrás. É uma interpretação fascinante e está errada. O que o apagador quântico mostra não é que a informação viaja para o passado, mas que a natureza mantém uma correlação entre as partes. A informação nunca é perdida, ela apenas se torna inacessível. O que parece ser o futuro mudando o passado é na verdade apenas a consistência lógica do sistema se revelando. Não há viagem, não há mudança. A realidade é um bloco único e coerente. Se você tenta forçar um paradoxo nele, o sistema simplesmente não te entrega a resposta. Cena 17. O escritório. O narrador volta para a cadeira. Ele olha para uma das fotos no chão. É uma foto antiga em preto e branco de uma criança brincando na praia. Mas por que nós lembramos do passado e não do futuro? Se as leis da física são simétricas, por que a nossa mente só olha pelo retrovisor? Isso nos leva a um conceito chamado princípio de Landauer. Guardar uma informação tem um custo físico. Para você criar uma memória no seu cérebro, você precisa queimar energia. Você consome glicose, seus neurônios disparam e, como subproduto, você gera calor. E o que o calor faz? Ele aumenta a entropia do universo. Para você se lembrar de ontem, você precisa empurrar o universo um pouco mais em direção à desordem de amanhã. O ato de lembrar é, em si, um motor que nos empurra para o futuro. Nós somos máquinas de processamento de informação que funcionam à base de criar bagunça lá fora para criar ordem aqui dentro. Você não pode lembrar do futuro porque, para processar essa informação, você teria que diminuir a entropia total do sistema, e o xerife da termodinâmica, lembra dele? Não permite que ninguém saia da delegacia sem pagar a fiança. Cena 18. O narrador se levanta e limpa as cartas da mesa com um gesto rápido. Então, deixe-me ser honesto com você. Esqueça as fendas na física quântica. Esqueça as partículas que parecem trapacear. No momento em que você junta átomos suficientes para formar uma pessoa, um pensamento ou um arrependimento, você se torna escravo da probabilidade. E a probabilidade diz que a estrada só vai para frente. Mas espere, se o passado é esse lugar impossível, esse muro impenetrável, por que ele parece tão real? Por que ele dói tanto? E o que acontece se pararmos de tentar fugir do presente e começarmos a olhar para o que realmente significa estar vivo, nesse agora que nunca para? Prepare-se, porque a última lição não é sobre como o tempo nos prende, mas sobre como ele nos liberta. Vamos falar sobre a beleza de ser uma chama que só pode queimar uma vez. Cena 19. Interior. O escritório. Amanhecera. Luz azulada do amanhecer começa a filtrar-se pelas janelas, misturando-se com a luz artificial da luminária que o narrador acaba de ligar novamente. Ele parece um pouco cansado, mas seus olhos brilham com uma clareza renovada. Ele segura uma caneta tinteiro antiga, observando a ponta metálica. Então, chegamos ao fim da nossa jornada teórica. Passamos pela bagunça estatística da entropia, pela geografia impossível do espaço-tempo e pelo muro intransponível da velocidade da luz. E o que sobra? Ele olha para a caneta.
Sobra a verdade mais difícil de engolir, mas também a mais bela. Sabe, quando as pessoas dizem, Dick, eu só queria uma segunda chance, elas estão pedindo para que o universo seja menos real. Elas estão pedindo por um botão de desfazer. Mas um mundo com um botão de desfazer seria um mundo feito de fantasmas. Nada teria peso, nada teria consequência. Se você pudesse sempre voltar e apagar o borrão na página, a história que você está escrevendo não passaria de um rascunho eterno. Jamais seria uma obra de arte. Cena 20. Montagem cinematográfica. Momentos de vida e cosmos. Vemos imagens intercaladas, uma supernova explodindo, uma criança dando os primeiros passos e tropeçando, uma árvore crescendo através de uma rachadura no asfalto, o rastro de um cometa. A física nos diz que o universo começou em um estado de ordem quase milagrosa, o Big Bang, e desde então ele tem se expandido e se desorganizado. Nós somos o subproduto dessa desorganização. Nós somos a energia que sobra enquanto o universo esfria. E é esse fluxo, essa queda livre da ordem para o caos, que permite que o tempo exista. Se a entropia não aumentasse, não haveria memória, não haveria crescimento, não haveria vida. A flecha do tempo é o que permite que a causa gere o efeito. Sem essa mão única, o universo seria uma fotografia estática, congelada em uma perfeição morta. A irreversibilidade é o preço que pagamos pela existência, e se você me perguntar, é um preço ridiculamente barato. Cena 21. Voltamos para o narrador. Ele começa a escrever algo em um papel de rascunho. A câmera foca no papel. Pense neste momento, este exato milissegundo em que você está me ouvindo. Ele é único em toda a história do cosmos. Em bilhões de anos, nunca houve um arranjo de átomos exatamente como este, e nunca haverá novamente, porque você não pode voltar. Este momento torna-se absoluto. Ele tem um valor infinito porque é irrepetível. O universo está nos ensinando a prestar atenção. Ele está nos dizendo que cada palavra dita, cada gesto de carinho, cada erro cometido, tudo isso é escrito com tinta permanente. Nós não somos lápis e borracha, somos penas e pergaminho. Você não pode apagar a linha anterior, mas, e este é o grande segredo, você é o único que pode escrever a próxima linha. Cena 22. Interior. O escritório. Luz totalo. Sol agora ilumina a sala completamente. O narrador levanta-se e caminha até a janela, abrindo-a. O som da cidade acordando invade o ambiente. Narrador, de costas para a câmera, olhando para fora. Então, quando você sentir aquele aperto no peito, aquela saudade do que poderia ter sido ou o arrependimento por algo que você fez, não deseje uma máquina do tempo. Isso seria desejar que você não fosse você mesmo. Esses tropeços são o que dão textura à sua realidade. Eles são as cicatrizes que provam que você interagiu com o mundo, que você tentou, que você viveu. Olhe para a beleza desse mecanismo cruel e maravilhoso. Olhe como a velocidade da luz nos protege dos paradoxos e nos mantém humildes. Olhe como a entropia, embora nos leve inevitavelmente para o fim, é o que faz com que cada segundo de brilho das estrelas seja uma vitória contra o nada. Cena 23. Close no narrador. Ele se vira para a câmara com um sorriso calmo e definitivo. Nós não podemos voltar e, francamente, eu não gostaria de voltar. O mistério não está enterrado no passado. O mistério está bem ali, no desconhecido do próximo segundo. A incerteza é o que torna a ciência e a vida uma aventura que vale a pena. O passado é um registro, o futuro é uma possibilidade. E o presente é o único lugar onde você pode realmente agir. Então, pare de olhar para o relógio esperando que ele gire ao contrário. Aceita a flecha, aceita a queda, continue indo para frente. É o único caminho que o universo nos permite seguir. E talvez, apenas talvez, seja exatamente assim que deveria ser. Porque o agora é tudo o que temos. E o agora é mais do que suficiente. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, sem filtros, sem ilusões, apenas com a beleza crua da realidade, inscreva-se. Vamos descobrir o que vem a seguir, juntos. Ele pisca para a câmara, apaga a luz da luminária com um clique seco e caminha para fora do quadro. Corta para o preto. Fim.